Em 1984, no município de Tefé, no coração do Amazonas, 3 pescadores desapareceram no rio Solimões. O último registro sonoro foi uma gravação captada por um rádio antigo que trazia o som de uma mulher cantando no meio da noite. Nenhum corpo foi encontrado, apenas o barco, ancorado, e as redes estendidas, como se o trabalho tivesse sido interrompido no instante em que o tempo parou. Seria apenas mais um acidente nas águas do norte ou uma das mais antigas forças da floresta teria voltado a cobrar seu preço. Hoje, investigamos o mistério por trás da lenda da Iara, a sereia dos rios brasileiros. A história da Iara atravessa séculos. Antes de ser conhecida como uma sereia sedutora, ela era chamada de Mãe d'Água pelos povos indígenas da Amazônia. Os registros mais antigos remontam ao século XVII, quando cronistas portugueses relatavam o medo dos nativos em pescar durante as noites de lua cheia. Para os Tupi-Guarani, Iara era uma mulher guerreira, filha de um pajé, que foi condenada pelos próprios irmãos por ser mais forte e corajosa que eles. Tentaram matá-la, mas ela se defendeu, e ao ser lançada ao rio, os peixes a salvaram. Transformada em entidade aquática, ela passou a proteger os rios e punir os homens que os profanavam. Com o tempo, o mito se fundiu às crenças europeias trazidas pelos colonizadores, e a Iara passou de protetora a sedutora, associada à luxúria e à perdição, deusa ao demônio, vítima ou predadora. Sua lenda se tornou o espelho das águas brasileiras, bela na superfície, mas perigosa em sua profundidade. Em 1974, um gravador de rolo foi encontrado por um morador às margens dos Solimões. A fita continha sons de vento, água e um canto. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia analisou o áudio. Resultado: a frequência da voz humana captada era anormal. Alcançava notas abaixo e acima do limite físico da fala humana. A partir daí, surgiram os relatos. Pescadores afirmavam ouvir o mesmo canto nas noites de neblina, acompanhado de luzes azuis sob a superfície. Alguns diziam ver uma mulher com cabelos longos, corpo cintilante e olhos verdes que desaparecia ao ser encarada. O caso foi arquivado como anomalia acústica de origem natural. Mas os moradores ainda dizem: quando o rio canta, é porque ela está acordada. Durante meses, nossa equipe percorreu relatos semelhantes em Manaus, Santarém, Belém e até no Rio São Francisco. Em cada local, o padrão se repetia: desaparecimentos durante a pesca noturna e testemunhas que ouviam o mesmo tipo de melodia. Mas o que intriga os estudiosos é que o fenômeno não se restringe à Amazônia. Em 2015, em Alagoas, uma gravação feita por drone sobre o rio Mundaú captou sons subaquáticos idênticos aos do arquivo de 1984. A análise espectral indicou um padrão rítmico muito próximo ao de cantos humanos. Para o folclorista Luiz Cláudio Nogueira, esse é o ponto mais fascinante. A Iara é mais do que uma lenda. É a memória da natureza reagindo. O canto é o eco da floresta, e o homem moderno apenas esqueceu de ouvir. A Iara representa a dualidade, o encanto e o perigo. Nas culturas indígenas, ela é o equilíbrio, a beleza que deve ser respeitada, não conquistada. Já na tradição europeia, ela se tornou a punição, símbolo da tentação e da ruína do homem. Em muitas versões, ela canta para atrair quem destrói o rio, caçadores, mineradores, exploradores, mas em outras, seu canto é um aviso, um lamento, o choro da natureza diante da destruição humana. Em 2023, após um derramamento químico em uma comunidade ribeirinha do Pará, moradores relataram ter ouvido uma voz feminina vindo das águas. Nenhum instrumento de medição captou o som, mas todos descreveram a mesma melodia. Coincidência? Sugestão coletiva. Ou a lembrança viva de um mito que nunca deixou de existir. Em 2019, um vídeo viralizou nas redes sociais, mostrando uma luz azul emergindo do Rio Negro. Testemunhas afirmaram ter ouvido o canto antes de o celular travar. O vídeo foi removido poucas horas depois, sem explicação. A Marinha alegou reflexo de ondas de calor, mas um dos presentes, identificado apenas como Seu Arlindo, de 68 anos, deu entrevista à imprensa local. Aquilo não era reflexo, era ela. A gente sente quando o rio fica vivo. Hoje, pesquisadores ainda tentam explicar os sons fluviais inexplicáveis captados na Amazônia. Alguns os atribuem à movimentação de gases, outros à vibração de cardumes. Mas para quem vive às margens dos rios,
A explicação é simples. O que a ciência chama de ruído, eles chamam de voz. A Iara é ao mesmo tempo o mito e a memória, uma lembrança dos povos que aprenderam a ouvir a natureza antes de dominá-la. E talvez um aviso de que o rio sempre leva de volta o que o homem tira demais. Ela pode não existir como corpo, mas existe como eco. Em cada noite silenciosa da Amazônia, quando o vento sopra por entre as árvores e o rio reflete a lua, alguns ainda juram ouvir o mesmo som. Se você estivesse em um barco sozinho e ouvisse esse canto vindo da água, você seguiria o som ou remaria de volta para a margem? Inscreva-se no canal Verdades Ocultas e lembre-se, algumas vozes não vêm para encantar, mas para avisar.